Você já reparou como algumas pessoas conseguem dominar habilidades de forma quase irritante? Enquanto você pratica algo por meses sem sair do lugar, elas aprendem em semanas e já estão melhores que você. Não pense que isso é sorte ou talento nato. E principalmente, não pense que elas nasceram com o dom divino de serem boas naquilo. Na verdade, o que acontece é que existe uma diferença brutal entre quem treina para ocupar tempo e quem treina para evoluir na vida. Enquanto uma pessoa repete movimentos no piloto automático, uma segunda desconstrói cada erro como se fosse um detetive procurando pistas. Mas essa não é a parte mais incrível da história. A melhor é: nosso cérebro só aprende de verdade quando você força ele a sair da zona de conforto e ensina ele a errar propositalmente. Parece contraditório? Eu sei, mas existe uma ciência poderosa por trás disso, pouco conhecida, mas que você está prestes a descobrir, e ela revela exatamente o que eu já te prometi: a arte de fazer qualquer coisa excepcionalmente bem, mesmo que você não seja um profissional. Durante anos, fizeram você acreditar que a excelência é um presente de berço, que ou você nasce com o dom ou está condenado à mediocridade. Essa mentira é tão bem contada que milhões de pessoas desistem dos próprios sonhos antes mesmo de dar o primeiro passo para lutar por eles. Angela Duckworth, escritora do livro Grit, investigou isso de forma obsessiva. Ela estudou campeões nacionais de Spelling Bee, militares de elite e os melhores vendedores corporativos para determinar qual foi o fator mais importante para o sucesso deles, se perguntando: será que isso foi talento ou foi esforço? E com estudo após estudo, a descoberta dela quebrou décadas de mitos sobre o talento. E a verdade é: onde o talento conta uma vez, o esforço conta 2 vezes. E ela explica isso usando uma fórmula simples: talento versus esforço igual habilidade. Habilidade versus esforço igual conquista. Isso significa que o esforço aparece 2 vezes na equação do sucesso. Uma pessoa com talento mediano, que aplica esforço consistente, supera alguém com talento superior que se esforça pela metade. Mas espera, existe um problema com essa lógica, não é mesmo? Se fosse só sobre esforço, por que tanta gente se esforça e não sai do lugar? É como quem estuda inglês por anos, mas continua travado na hora de conversar. Mas a resposta está no tipo de esforço que você aplica. A maioria das pessoas confunde repetição com prática. Acham que fazer a mesma coisa 1000 vezes de forma automática vai torná-las melhores, sem nem perceber como estão fazendo isso. É como dirigir todos os dias até o trabalho no piloto automático e esperar, de repente, se tornar um piloto expert de Fórmula 1. Anders Ericsson, o pesquisador que passou mais de 20 anos estudando expertise, descobriu que existe uma diferença brutal entre 3 tipos de prática. A prática informal, aquela que você faz porque gosta, sem nenhuma estrutura para guiá-la. Por exemplo, imagine chegar em casa após um dia cansativo, jogar a mochila no chão, pegar o violão e tocá-lo no sofá. Você dedilha algumas notas e aprecia, toca aquelas músicas que sabe de cor, sem se preocupar com erros ou técnica em torno disso. É um hábito que desperta prazer puro, sem pressão. Como um momento de escape que você se diverte, mas não tem um plano. Está apenas curtindo o som e relaxando. A prática com propósito, aquela em que você tem objetivos, mas treina sozinho. Pense numa pessoa que está aprendendo a correr para uma prova de 5 quilômetros. Ela sai para treinar todos os dias, com o objetivo de melhorar o tempo, e faz treinos por conta própria, tentando aumentar a velocidade ou a distância. Porém, sem um treinador para orientar ou ajustar a técnica, depende apenas da própria disciplina e do método de tentativa e erro. A prática deliberada, aquela que você treina como um profissional, com metas específicas, com feedback imediato e sempre na zona de desconforto. Imagine um escritor preparando um livro para lançamento. Ele não apenas escreve por escrever, ele revisa cada parágrafo,
recebe feedback detalhado de um editor, estuda técnicas específicas para melhorar diálogos, estrutura e ritmo da narrativa. Ele sabe que é nesse esforço consistente e direcionado, longe da zona de conforto, que ele vai transformar suas ideias em uma obra realmente impactante. Então guarde isso. Para uma pessoa melhorar suas habilidades, ela deve utilizar a prática deliberada. Mas como isso funciona no cérebro? E por que a maioria das pessoas evita esse tipo de prática? Daniel Coyle, no livro The Talent Code, revela algo fascinante. Nosso cérebro tem um combustível chamado mielina, uma substância que envolve os neurônios como uma capa isolante, que quanto mais espessa essa capa, mais rápidas e precisas são as transmissões entre os circuitos cerebrais da nossa mente. Mas qual a descoberta revolucionária disso? Bom, é que o combustível impulsionador de transmissões rápidas do seu cérebro só se forma quando você erra e corrige. O que nos leva à conclusão de que o erro não é o oposto do aprendizado. Ele, na verdade, é o combustível do aprendizado. Então presta atenção em mim. Quando você tenta algo difícil, falha e ajusta rapidamente, você está forçando seu cérebro a criar mais mielina exatamente nos circuitos que precisa fortalecer. Os estudos de Lovedan comprovaram isso em 2010. Ele e outros colaboradores treinaram jovens e idosos com exercícios cognitivos intensos por 180 dias. O resultado? Mudanças físicas mensuráveis na substância branca do cérebro, que é como se fosse o cabeamento que conecta diferentes áreas dentro da sua mente. Ele percebeu que os cérebros adultos podem se reestruturar fisicamente quando submetidos ao tipo certo de estímulo. E o mais impressionante é que não houve diferença entre jovens e idosos. A neuroplasticidade funciona em qualquer idade, desde que você use o método correto. E isso explica por que um chefe amador às vezes supera o profissional de décadas. O amador está constantemente tentando coisas novas, errando e corrigindo. Já o profissional entrou no modo piloto automático e ficou travado no tempo. Mas existe um problema. Praticar deliberadamente é desconfortável. E nosso cérebro tem um truque mental para nos fazer evitar esse desconforto. E você precisa entender como fugir disso. Josh Waitzkin, que foi campeão mundial de xadrez e depois virou grande mestre em artes marciais, conta no livro The Art of Learning o que descobriu sobre o alto desempenho, chegando à conclusão de que a nossa mente funciona por meio de duas zonas de operação. A primeira é a zona de conforto, que é onde já sabemos fazer determinada coisa, onde o comportamento é reconfortante e previsível. É aquele momento onde podemos fazer algo no automático enquanto a mente viaja. Já a zona de crescimento, o oposto, é o local onde erramos constantemente. É aquele espaço desconfortável que exige de você concentração e atenção 100%. Mas tem um problema. A mente primitiva interpreta isso como perigo e como um local que você não deve ir. E qual é a dificuldade nisso tudo? A zona de conforto é viciante e dá a sensação falsa de que estamos progredindo, porque conseguimos fazer as coisas sem esforço, mas, infelizmente, só repetir bem o que já sabemos não vai fazer a gente evoluir. Então, o que fazer? Josh fala de uma estratégia que ele chama de fazer círculos menores, ou seja, pegar uma habilidade complexa e dividir em partes pequenas, quase microscópicas, até dominar cada pedacinho antes de avançar. Por exemplo, um guitarrista não tenta tocar a música toda de uma vez. Ele foca só na transição entre dois acordes que estão difíceis. Pratica essa parte umas 50 vezes até ela ficar natural. E aí sim vai para o próximo desafio. Dá para usar essa mesma ideia com qualquer coisa que você queira aprender, seja cozinhar, programar, liderar pessoas ou tocar violão. É só fazer círculos menores. E caso você sinta a sensação de que isso é meio contraintuitivo, existe uma descoberta da neurociência que explica por que essa abordagem é tão poderosa.
Quando você observa um profissional de elite, seja um CEO, um atleta ou um músico, existe algo que eles fazem que amadores raramente fazem. Eles têm sistemas de feedback rápidos. E eles fazem isso de forma que parece contraditória. Procuram ativamente pelos seus pontos fracos. E enquanto amadores evitam o que é difícil, profissionais vão direto para lá. Michael Jordan, mesmo sendo o maior do basquete, sabia que a maestria está nos detalhes. Ele repetia os fundamentos centenas de vezes sem contar, buscando sempre a perfeição no básico. Como disse Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Jordan entendia exatamente onde precisava focar, não na fama ou nos troféus, mas naquele esforço silencioso, quase invisível, que constrói a verdadeira excelência. Assim como o escritor lapida suas palavras com paciência até encontrar o texto perfeito, o atleta refina cada movimento até que ele se torne natural e impecável. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Se não somos profissionais, como replicamos esse ambiente de elite? Pois bem, vou te responder isso começando assim. Você não precisa de um coach pessoal ou de equipamentos caros para ter isso. Mas você precisa replicar as condições essenciais que fazem profissionais evoluírem, que são 1. Metas microscópicas. Ao invés de quero escrever melhor no trabalho, uma meta microscópica seria: vou dominar a construção de uma frase clara e objetiva para abrir meus e-mails em até 3 minutos. E isso é algo que você pode medir, como por exemplo, você conseguiu escrever essa frase em 3 minutos? Ficou clara? Se não ficou, ajusta e tenta de novo até sair natural. 2. Sessões de desconforto controlado. Reserve 20 a 45 minutos para focar em algo que exige sua atenção total, como revisar relatórios complexos, preparar uma apresentação ou estudar um tema novo para o seu trabalho. Só que se durante esse tempo você conseguir checar o celular, abrir outras abas ou conversar com alguém, você não está praticando deliberadamente. A ideia é sentir aquele cansaço mental que sinaliza esforço significativo, mas sem se esgotar 100%. 3. Feedback artificial. Grave suas reuniões ou apresentações de trabalho, ou até as conversas importantes que você tem com os seus colegas ou clientes. E depois assista para identificar pontos de melhoria. Você fala rápido demais? Sua mensagem está clara? Se possível, peça para alguém de confiança dar um feedback sincero. Isso ajuda a ver o que passa despercebido na hora. 4. A regra do erro proposital. Se você consegue finalizar uma tarefa de análise de dados ou organização de planilhas com sucesso 3 vezes seguidas, aumente a dificuldade. Por exemplo, tente fazer com um volume maior de informações ou com menos tempo para entrega. Se continuar fácil, significa que você não está evoluindo. O desconforto é sinal de crescimento. Grave isso na cabeça. Duckworth descobriu que pessoas com grit, que é uma combinação de paixão e perseverança por objetivos de longo prazo, seguem 4 princípios. Elas desenvolvem interesse obsessivo, praticam deliberadamente todos os dias, conectam sua prática a um propósito maior e mantêm a mentalidade de crescimento. Complementando essa visão, Anders Ericsson aprofundou o conceito ao mostrar que a prática deliberada só funciona quando há motivação intrínseca, o prazer genuíno em superar desafios e perceber o próprio progresso, e não apenas na busca por resultados externos. Esse tipo de pensamento é revolucionário. Quando você cultiva a motivação intrínseca e aplica a prática deliberada, qualquer pessoa pode ir além do nível aceitável de desempenho. Ericsson provou que a adaptabilidade do cérebro e do corpo é o verdadeiro talento que todos compartilhamos. Não importa seu ponto de partida. Você pode expandir seu potencial por meio de práticas estruturadas e orientadas. Então, para você que está nos assistindo, escute bem isso. O segredo é trocar o quero ser bom em X por quero descobrir como melhorar em X a cada dia. Quando você se apaixona pelo processo, cada sessão de prática vira uma oportunidade de descoberta. Cada erro vira uma pista.
E cada pequena melhoria vira uma vitória contínua. Mas ainda falta eu te falar sobre a última peça do quebra-cabeça que pode acelerar todo esse processo. Existe algo super contraintuitivo por trás dos segredos dos ambientes de sucesso, que é: você precisa mudar sua identidade antes de mudar seus resultados. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro, pensando sempre: se eu conseguir tocar essa música, me sentirei um músico. Se eu conseguir fazer essa venda, me sentirei um vendedor. Mas para você fazer qualquer coisa excepcionalmente bem, a lógica funciona ao contrário. Existe um padrão por trás disso. As pessoas que pensavam: eu sou o que sou e é assim que eu faço as coisas, rotineiramente falham em progredir. Já aquelas que pensam: estou sempre me tornando alguém melhor, continua crescendo indefinidamente. Então não é sobre acreditar que você já é excelente. É sobre acreditar que você é o tipo de pessoa que está constantemente se tornando excelente. E isso é uma diferença sutil, mas poderosa, quando você se identifica como alguém que está sempre melhorando. Cada sessão de prática confirma essa identidade, onde cada erro vira evidência de que você é alguém que busca crescimento e cada pequena melhoria vira prova de que você é o tipo de pessoa que evolui. Pessoas assim têm 3 elementos em comum. 1. Ignição. Uma faísca emocional que faz a pessoa se comprometer de verdade. E isso geralmente vem de ver alguém como você atingindo a excelência. 2. Prática deliberada em massa. Todo mundo treina no limite do desconforto todo dia. 3. Papel de mentor. Alguém que identifica erros microscópicos e dá feedback preciso. Você pode replicar isso sozinho? Sim. Encontre a sua ignição, uma referência que te inspire profundamente. Pratique deliberadamente todos os dias aquilo que você quer e busque feedback de quem já chegou onde você quer chegar. Por isso, não existe essa desculpa de que é tarde demais para começar a treinar como um mestre. Você não está condenado ao nível em que se encontra hoje. Com o sistema certo e a identidade adequada, é possível dominar a arte de fazer qualquer coisa excepcionalmente bem e alcançar o lugar onde você sempre desejou estar. E agora, voltando àquela pergunta inicial: por que algumas pessoas parecem evoluir tão rápido, quase irritantemente, enquanto outras passam meses no mesmo lugar? A resposta você já sabe. Não é sobre talento e não é sobre tempo investido. É sobre o sistema certo aplicado de forma consistente. Agora você já está com todas as peças desse jogo. Já sabe que não é sobre quantas horas você pratica, mas sobre a qualidade dessa prática. Já sabe que seu cérebro pode se remodelar em qualquer idade. Já sabe que pode modelar os sistemas usados pelos melhores. E já sabe como desenvolver um grit sustentável através da motivação intrínseca. No fim, a diferença não está no que você faz, mas em como você faz. E não há mais desculpas, porque a partir de agora, você sabe exatamente como fazer isso. Então, me conta aqui nos comentários qual habilidade você vai começar a treinar como um profissional. E qual é o primeiro círculo pequeno que você vai dominar. Lembre-se, a excelência não é um destino. Ela é um processo e todo processo pode ser replicado. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre como desenvolver qualquer habilidade, deixa seu like e se inscreva no canal. Ainda tem muito conteúdo vindo por aí. Até o próximo vídeo!